fale Libras dentro das unidades, como vamos atender esse aluno? Quantas pessoas nas secretarias das unidades falam Libras? 0. Então, antes da gente falar em treinar funcionário da universidade para falar inglês, para atender estrangeiros, a gente precisa começar a falar, da gente aprender a atender brasileiros surdos. É gravíssimo isso, gente. Nós temos um vestibular daqui 2 anos que vão entrar muitos surdos na universidade. E aí? Agora, perfeito. Eu também? Teve vagas para mestrado e doutorado, tiveram candidatos surdos que fizeram a prova. São 4 etapas do processo, né? Mas a prova é a primeira que pega por conta da língua. Aí eles perguntaram se a prova podia ser sinalizada e responderam que não, que a prova deveria ser em português escrito, que eles tinham que escolher uma língua para seguir e deveriam obedecer essa questão do edital. Aí depois perguntaram que era obrigatório optar pelo português. Aí ele falou que não, que para mim eu tinha que escolher uma língua igual ao ouvinte. Então eu tenho que fazer a escolha de uma língua. Aí eles mandaram escolher uma língua e mais o português. Aí eles questionaram essa obrigatoriedade, né? Então podia perguntar primeiro se ele quer fazer a prova sinalizada, mas não tem essa opção. Então tem que escolher uma opção, outras pessoas conseguem fazer na língua deles e a gente não. Mas pensando nessas etapas, eles foram reprovados, mas 2 passaram para mestrado e doutorado, porque pediram com antecedência a presença de intérpretes de Libras na prova. Porque é um direito que a gente tem, né? No momento, nas etapas, ter o intérprete. Então, na primeira foram aprovados, na segunda ainda está vendo com relação à pontuação, e a terceira é a entrevista, e chamou 2 intérpretes. Aí tinha a banca com as pessoas fazendo perguntas e 2 intérpretes, mas não foi bom. Por quê? Uma pessoa que estava nessa banca sabia Libras e percebeu que a qualidade dos intérpretes não era boa. Então, quando se chamou esse intérprete, tinha que confirmar. Se não tivesse ninguém na banca que soubesse Libras, esses candidatos teriam sido reprovados por conta da qualidade ruim dos intérpretes, que não eram profissionais. Então, agora, como que é esse acesso no mestrado e doutorado? Precisa ter um consenso, precisa ter um lugar. Por exemplo, eu, quando fiz o concurso, eu não tive intérprete, eu era uma candidata como qualquer outra. Eu precisei fazer um requerimento para solicitar a presença do intérprete para eu conseguir passar. Aqui no mestrado e doutorado, também precisa ser, se já tem um candidato surdo, automaticamente já tem que ser chamado, não sei, talvez através de um aplicativo ou de uma solicitação, um Forbes. Quando tem lá que é candidato surdo, já tem que ser convocado um intérprete para essa prova. Aí o surdo precisa toda vez ficar fazendo essa solicitação, precisa mostrar a lei que tem necessidade de intérprete. Os intérpretes que são colocados não são profissionais. Então, talvez isso ser colocado no vestibular, porque no vestibular também não tem. Então, eu sou Heloísa Albuquerque, junto com a Maite e o André e outros colegas aqui presentes, a gente tem trabalhado nessa construção dos 5 seminários e é muito interessante que, da apresentação da abertura que foi feita, a gente vê que tem um reconhecimento, né, dessa história toda, de tudo que a gente tem contribuído, mas tem uma ausência muito grande ainda de uma visão complexa, difícil e orgânica que a universidade precisa ter e não está respondendo. Então, acho que a sua pergunta tem uma ação efetiva para atender isso que você está falando? A resposta é não. O que a gente tem hoje é um conjunto de ações pontuais
que vão sendo realizadas, mas que efetivamente não dialogam com a primeira pergunta ali. Nós estamos claramente, desde o primeiro seminário, aprofundando e amadurecendo a ideia de um lugar dentro da USP, como já existe na Unicamp e em outras universidades, em que essa política linguística ela tome corpo. E ela toma corpo não só no âmbito das ideias, mas no âmbito da execução. Na apresentação da Maite, no começo ela disse, nós precisamos de estar no organograma da universidade. Nós precisamos ter essa transversalidade que foi colocada aqui, para poder compreender toda a dimensão das ações de línguas e linguagens que a gente tem aqui. Fizemos uma tentativa de uma reunião na PRIP com o pró-reitor adjunto e a gente saiu menos animado do que entramos. Por quê? Porque a sensação que nós temos é que tudo passa a ser uma ação, um programa. Então, essa compreensão, e por isso que a discussão nos grupos de trabalho ela é fundamental. Nós precisamos responder qual é a inserção. Nós estamos chamando de programa, mas nós precisamos ver, dentro do que conhecemos da universidade, aonde nós podemos estar alocados com autonomia. A Maite falou de autonomia, falou de autonomia orçamentária, de poder associar à política linguística um planejamento linguístico que não é só o PROIAD. Então, me chamou a atenção que na apresentação aqui, ninguém falou de institucionalização. Houve o reconhecimento, mas aonde? Talvez eles nem tenham a resposta disso. E aí talvez caiba a todos nós, nesse seminário, contribuir. Porque nós, na PRIP, nós entendemos que é o mais transversal possível. Que poderia ter desdobramentos em todas as ações de internacionalização, de inclusão, pensar sobretudo nesse pertencimento. Quando a gente fala da política de cotas, né, os estudos mostram que não é só dar acesso, mas é permanecer na universidade, é dar condição de permanecer. Então, quando ela levanta, vai ter o vestibular aí. O que foi pensado para acolher esses alunos na USP inteira, como você disse? Eu não tenho conhecimento de nenhuma providência a esse respeito. Talvez esteja em curso. Mas é algo que a gente carece ainda de uma resposta mais efetiva. E por isso essa pergunta é fundamental. Do nosso ponto de vista, onde estamos? Como vemos essa inserção deste programa, de uma política linguística na USP, que vai ter os seus desdobramentos? A conversa com o pró-reitor adjunto não nos deu essa resposta. Ele indicou que talvez fosse algo pendurado ali numa diretoria de recursos de direitos humanos. Mas a nossa reivindicação, o que nós entendemos é que seria uma diretoria de política linguística para a universidade inteira. E não está pregada em um outro programa. Então, mais uma vez, a gente precisa desse grupo que está aqui, nesses 3 dias, nos ajudar a pensar essa inserção, para dar conta das questões de saúde, para dar conta das questões que vem aí do vestibular. Nós vamos ter a mesa dos indígenas agora, que nem foi colocada na questão do vestibular. Então, a complexidade de tudo isso, ela demandaria da universidade uma ação mais assertiva, mais efetiva, de dizer, vamos colocar aqui, vamos dar estrutura para que isso se desdobre, tenha todos os desdobramentos necessários e que a gente vá... Porque hoje, se a gente perguntar, nós temos uma política linguística na USP? Não. Nós temos ações.
ações importantes, que são muito congregadoras de tudo que a gente vem fazendo, mas efetivamente não. Então, a reunião ela foi pouco animadora nesse sentido, apesar de no quarto seminário ter ficado claro que nos pareceria um lugar importante estar na PRIP. Você quer? O Valdir. Sobre os candidatos de mestrado e doutorado, eu também esqueci de falar que lá na FEUSP, os candidatos da FEFELESH, eles fizeram a solicitação e foi aceito que a prova fosse sinalizada. Mas quando chegou na prova escrita, o português não estava tão bom, mas os intérpretes acabaram ajudando na estruturação do texto, e depois da sinalização eles gravaram o que estava escrito. Lá na FEUSP, eu acho que eram 2 candidatos, da mesma forma, entregaram eram 4 fases, né, que são obrigatórias. Na FEUSP não tem a parte da língua, né, não. Então começa fazendo a solicitação da prova escrita e com a colocação do intérprete, mas eles não aceitaram a prova ser gravada em Libras. Que na minha língua, eles não aceitaram apresentar a minha prova na minha língua. E foi um processo, e esses 2 surdos eles foram reprovados lá na FEUSP. Então, por que isso? A gente tem o direito, isso está na lei de Libras, e essa prova ser gravada foi proibida. A gente pensando que dentro da universidade as faculdades são parceiras, estão no mesmo nível, mas não. Falta comunicação entre esses departamentos. Então, obrigada. É bom a gente sempre falar no microfone, porque a nossa capacidade de audição nem sempre está 100% ativa. Mas eu queria, talvez para que os colegas que não vieram, os outros, saibam por que chama Programa de Desenvolvimento de uma Política Linguística. Porque logo no início desse movimento todo, nós fomos incentivados a estudar o organograma da USP para ver onde melhor se encaixaria a política linguística. Então nós abrimos lá o organograma e vimos superintendência, oficina, escritório, centro, etc. E nenhum deles contemplava. E aí nós fomos orientados a chamar de programa inspirado no PDPD, que é o Programa de Desenvolvimento Docente. Porque este sim, segundo o jurídico, era independente e podia ter essa transversalidade que a gente buscou. Mas aí no desenvolver desse movimento todo, nós fomos, no final das contas, remetidos para a UCANI. E a UCANI percebeu que o que a gente faz extrapola o que a UCANI faz. Daí nós pedimos que o professor Proença estabelecesse, devolvesse para a reitoria, porque foi a reitoria que nos enviou para a UCANI, devolvesse para ver se a gente conversava com a reitoria de extensão a respeito. E essa devolução e esse encaminhamento não aconteceu, e agora tem esse novo encaminhamento para a PRIP, em que a gente vai chegar no mesmo lugar que já chegou antes. Não, a gente faz coisas que vão além do que a PRIP faz. Teria que ser mesmo um lugar que a gente pudesse alcançar a universidade toda. E aí, enquanto programa de desenvolvimento, como o PDPD, poderia ter esse alcance, ou com outro nome. Mas, ao inserir dentro de uma pró-reitoria, a gente vai reduzir o que a gente pode fazer, ou fazer só aquilo que a pró-reitoria aceita que faça. Esse é um desafio contínuo, né, de como a gente encaixar isso, porque a gente vai poder discutir. Tem uma outra pergunta. Oi, boa tarde, meu nome é Ana Lodi, eu sou da Filosofia de Ribeirão Preto. Na verdade não é uma pergunta, mas eu gostaria de complementar ao tudo que está sendo dito da importância de ser realmente uma política desta universidade. Porque aqui em São Paulo, no Butantã, vocês têm a sorte de ter a FEFELESH. E a FEFELESH faz muita diferença nessa universidade, vocês estão à frente do Polínguas e não é à toa. E aqui vocês têm ações como, por exemplo, o ProEAD, que possibilita uma divulgação maior e ações dentro da USP, de certa forma, em parcerias. Quando a gente olha para o interior, eu, por exemplo, sou a única docente de Libras daquele campus.
apesar de há 16 anos ser cobrada uma posição das pró-reitorias de graduação para que efetivamente nós pudéssemos ter, no mínimo, 2, para que houvesse parceria, para que a gente pudesse cumprir a legislação, coisa que a USP não cumpre. A USP cumpre a legislação obrigatória nos cursos de licenciatura, falando de Libras, fora do campus Butantan, são 30 horas, para uma pessoa pegar todas as licenciaturas. Só que nós temos uma legislação que dispõe que a Libras deveria ser oferecida em caráter opcional, optativo, para todos os cursos da universidade. Então, assim, quando vocês falam de um programa, de uma política linguística para a USP, eu acho extremamente importante que seja para a USP. Porque aqui vocês estão conseguindo coisas que no interior não existe. Que no interior imagina um docente, o viés do campus de Ribeirão Preto é principalmente a saúde e as biológicas, um braço forte, economicamente falando, das exatas, onde nós não temos interlocução para fazer nenhum tipo de ação nesse sentido. Tá? Então, aqui, eu infelizmente não vou poder ficar aqui nos próximos 2 dias, porque eu estou indo para um outro evento em Porto Alegre. Quando eu fiquei sabendo desse seminário, eu já tinha acordado este outro evento. E é para discutir, inclusive, um outro problema desta universidade, ações afirmativas na pós-graduação. Então, assim, estou fazendo esta fala hoje, eu acho que não é nem um espaço, mas como eu não vou poder participar dos grupos de trabalho e nem na finalização do evento, que realmente fosse pensado as ações, um espaço, discussões que envolvessem a USP, sem esquecer que a USP tem 8 campi. Né? E assim, geralmente as coisas ficam muito centradas, obviamente, pelo tamanho aqui no Butantan. Tá bom? Então é só um pedido. Por língua, os nossos seminários, eles foram... A nossa ideia era que a gente conseguisse ir em todos os campos. Então a gente foi para Ribeirão, foi para São Carlos, foi para Lorena. A gente voltou para cá esse ano exatamente por conta da mudança da reitoria, para a gente poder ter acesso a... Mas acho que essa é a questão, aí é fundamental que a gente vá, inclusive porque, às vezes, o jeito diferente de olhar é fundamental, porque aqui a gente tem... E sabe o que a gente encontrou? As questões no interior, nos campos do interior, elas são muito diferentes, inclusive do ponto de vista administrativo. Então, um dos problemas, um dos desafios de estar no campus da capital é que ele é enorme. E esse é um enorme problema, porque no final a gente tem aqui, mas você tem a Faculdade de Medicina, mas você tem o Largo São Francisco, todos fazem parte. E é super interessante, mas é uma questão que a gente pode levar para como pensar essa questão, é uma questão que a gente pode levar para os grupos de trabalho. Pensando nisso, eu acredito que nós estejamos pensando nos 8 campos. Claro, sim. A colocação da pessoa é nesse sentido. Claro. Ana, nós sempre, eu acho que neste evento, se não me engano, nós estamos com 5 campi. Pirassununga, estamos com Ribeirão Preto, estamos com São Carlos, estamos com Exalc. E Lorena, claro. Então, sempre tentamos, e a Exalc, a representante da Exalc está aqui. Bem-vinda. É a primeira vez que a Exalc manda um representante, isso é muito bom para nós. Então, na verdade, sempre estamos pensando para a USP, inclusive porque pensamos que a universidade, né, ela pode funcionar como com liderança para pensar a relação, a interface da educação básica. Por exemplo, a questão do inglês é uma questão que atravessa a educação básica. Então, discutir ela aqui também implica discutir ela nessa relação, né? Eu só queria fazer um último, a Fernanda me pediu para fazer um lembrete. Que amanhã, às 4h30, 5h30, vai ter oficina de interação básica em Libras.
Ela não vai ser aqui, vai ser na sala 3A, 3B e 4 da UCAN. Sim. E estará com o Luiz Renato, que está aqui presente, ele será o professor. Bem lembrado, acho ótimo isso. Não, me parece que teríamos que dizer que há um objetivo neste seminário, um seminário, pensemos que a gente construiu um excelente relatório do primeiro seminário, que tem elementos de diagnóstico muito importantes e propostas muito importantes. Depois produzimos o programa de desenvolvimento de uma política linguística no sentido colocado pelo professor Baldini. Em São Carlos a gente não conseguiu fazer um documento, mas sim fizemos um documento no ano passado que foi novamente um relatório. Muito rico também. A ideia era produzir um documento que fosse um manifesto, usar a palavra, né? Manifesto é uma palavra, pode ser um manifesto, pode ser uma carta, né? Nós teríamos que passar por uma reflexão amanhã nos grupos de trabalho. A proposta era nessas questões, talvez vocês possam dizer que não são essas questões, que são essas e outras, que pode ser mais rico fazer de uma outra forma, e tirar um documento maior que fosse recortado, como para que fosse um manifesto, lido já na quarta-feira em 2 línguas, e que seja um documento que fique com a gente, como um modo de reivindicação mesmo. Eu acho que a palavra é essa. Susana? São 2 coisas. Eu não vou poder participar dos grupos, né, porque eu tenho aulas lá no meu trabalho, né, então não vou poder participar. Então eu gostaria de deixar 2 sugestões aqui, né? Uma eu estava até falando para a Heloísa, seria trabalhar diretamente com a reitoria, e não com as pró-reitorias, porque tinha até um representante do gabinete do reitor aqui hoje. E ele é simpatizante, ele trabalhou conosco, né, no grupo do ano passado, então eu tentava trabalhar com ele, tentar fazer a inserção através da própria reitoria, que eu acho que esse reitor também ele é simpatizante, ele pode ser mais flexível, eu acho que seria muito melhor, né, criar algum organismo, alguma coisa junto com a reitoria. É a nossa ideia. A nossa ideia é voltar para a reitoria. Exato, eu acho que é muito mais fácil trabalhar assim, né? E também outra coisa que a UCAN tem solicitado, a própria reitoria tem solicitado, criação de disciplinas na língua inglesa. Então, mas assim, os docentes, eu vejo, ficam com um pouco de receio, às vezes se cria disciplinas na língua inglesa e isso não vai para frente porque o docente acaba ministrando aula em português, eu já vi isso acontecendo muito. Então, não sei, talvez se criar quase que um template, não sei, de aulas, de disciplinas na língua inglesa, para que se desse uma alavancada nesse objetivo, né, para incentivar a vinda, inclusive, de estudantes, né, de língua inglesa aqui para a USP também, né, porque tem muito pouca disciplina de língua inglesa aqui, né, então, pelo menos onde eu trabalho, não tem quase disciplina de língua inglesa, e faz falta, e nós somos cobrados, nós somos muito cobrados com relação a isso, e a UCAN cobrou, e reitor obra, então, assim, não sei o que dá para fazer em termos de incentivo com relação a isso, né, para auxiliar os docentes também, né, na criação dessas disciplinas. É só um esclarecimento, só um esclarecimento aqui, esse programa piloto, junto a esses funcionários, ele é bem diferenciado, porque ele parte de um diagnóstico das necessidades desses funcionários na comunicação, no contexto profissional deles. Então, é naquela linha de um ensino para fins específicos, né? Voltados aí para esse contexto profissional. E isso, nem os programas que a UCAN
divulga, porque é tudo em inglês mais geral. Então, a nossa experiência aqui foi um dos argumentos que a gente usou com o professor Marcos Neira, para ele atribuir as bolsas, é que a supervisora é uma colega especialista nessa área, então está fazendo todo o diagnóstico para que responda de uma maneira mais efetiva e rápida a essas necessidades de comunicação oral e escrita desses funcionários aí. Então, pode ser uma experiência interessante que abra aí possibilidades para essa ampliação, como ele mesmo disse aqui, que é favorável, né? Vamos ver para dentro, mas acho que eu só queria dizer que tem uma iniciativa que já foi feita há um tempo atrás, que é o IEMAI. A iniciativa que já está sendo oferecida, que eu ajudei a divulgar lá na Poli, que é o IEMAI, teve há um tempo atrás, que justamente é para capacitar os professores a darem aula em inglês. E o primeiro eu sei que foi uma iniciativa muito boa, bastante puxada, reclamaram, tinha muita coisa para fazer, mas que sentiram que foi boa. Então, e agora está tendo outra iniciativa IEMAI, né? Tinha a inscrição só até o dia 25 agora. Então, se puderem divulgar melhor essa parte, eu acho que seria interessante também. Já existe a iniciativa, já existe um trabalho. Eu só acho que a gente aqui na USP trabalha com fragmentos. A divulgação é ruim, desculpem, eu sei que é um trabalho insano, mas a divulgação é ruim.